Seja bem-vindo, torcedor da Dignity Gold GT Sprint Race ao Autódromo Velocitar. Falamos com imagens ao vivo na tarde deste sábado. Que dia é hoje, meu caro Eduardo Serrato? 2 de abril de 2022, viu como eu lembrei rapidinho. Enquanto temos bandeira verde pro treino classificatório da segunda etapa da temporada 2022. As coisas começaram mais cedo para nós, né, Serrato? Boa tarde. Boa tarde, Luke. Boa tarde a todos. Realmente hoje é dia 2, né, Luke? Que parece mentira esse lugar onde a gente está, né? É tão bonito esse local que não parece um autódromo, né? É uma pista difícil, uma pista técnica e vamos ver, sempre sinônimo de grandes pegas. O que está me assustando, Serrato, é que acabou a luz aqui de novo. Apagou a luz, apesar de a gente ter as imagens aí. Você vai observando na nossa transmissão ao vivo a curva da Caipirinha. Veja aí o carro de Valtão Lester. Ele que é da categoria AM. Indo para a pista também todos os 21 carros da Dignity Gold GT Sprint Race na pista. Para o primeiro de 2 treinos classificatórios. Por que 2 treinos classificatórios, meu caro Serrato? Porque são 2 corridas amanhã, né, Luke? Então tem carros que são guiados por um piloto só, carros por 2. Então, quando o piloto anda sozinho, ele faz as 2 classificações e define em que posição ele vai largar amanhã nas 2 corridas. Os carros que são guiados em dupla, então o que faz a classificação 1 larga na corrida 1, quem faz a classificação 2 larga na corrida 2. Dos 21 carros que compõem a etapa do Velocitar, 5 são pilotados por duplas, portanto havendo revezamento, como esse carro aí, número 87, que neste primeiro treino classificatório vem pilotado pelo Rodrigo Esperafico, é o mesmo caso do carro número 1, pilotado neste momento pelo Alex Sainz. Aí você tem o Rodrigo Esperafico, parceiro do catarinense Jorge Martelli, uma dupla do sul do Brasil, Rodrigo Esperafico. Paranaense da cidade de Toledo, hoje residindo em Cascavel. Já te falei que Cascavel é a capital do mundo, né, Serrato? Pergunta pro Cláudio Draghi aí que ele te confirma. Aí o Rodrigo Esperafico abrindo a sua volta rápida numa imagem que deixa muito claro o posicionamento do piloto no cockpit do carro da Dignity Gold GT Sprint Race. O piloto fica posicionado exatamente no meio do carro. Isso mesmo, Luke. Esse projeto é um projeto de muito sucesso, tanto que esse mesmo projeto é utilizado na Europa hoje. Essa posição do piloto no centro do carro, primeiro é para uma condição de segurança, então o piloto está mais longe das laterais do carro, né? E também por uma distribuição de peso, ou seja, ele tem uma distribuição de peso perfeita, né? Não tem diferença de um lado para o outro, e por isso que tem todo esse desempenho, né? O chassi do Dignity Gold Sprint Race tem um desempenho de chassi maravilhoso. É o que todos os pilotos atestam, e vem atestando já ao longo desses 10 anos de história. A festa de aniversário, dia 13 de maio, tem que ser boa, hein? Dia 13 vai cair numa sexta-feira, já consultei a agenda, na sexta-feira tô livre, podem me convidar. O Rodrigo Esperafico, ao fim da reta oposta, vem na frenagem, na redução, para ganhar o trecho do Saca-Rolha, trecho muito manhoso, bastante sinuoso da pista do Velocitar. Daí ele vai para uma sequência também sinuosa que traz a curva da paciência. Essa daí. Mais frenagem, mais redução, esparrama um pouquinho, traz de volta. Quando o piloto tem vontade de pôr o pé lá embaixo, ainda não é hora, tem de esperar mais um pouquinho, por isso esse nome. A curva da paciência, para que eles venham sim ganhar a curva da vitória, que vai sendo contornada neste momento pelo Rodrigo Esperafico, parceiro do Jorge Martelli no carro número 87. Você vê com o carro número 10, o Adalberto Batista também abrindo sua volta. Passa o Rodrigo Esperafico, completando a volta dele, 1 minuto 40 segundos, 155 milésimos. Esse é o carro número 21, do Rafael Teixeira, ele que forma a dupla com o Thiago Camilo. Rafael Teixeira e Thiago Camilo liderando a temporada da Dignity Gold GT Sprint Race. Luke, você falava do Esperafico, agora do Camilo. Eu acho até legal ressaltar a qualidade desse ano, né, dessa temporada. Impressionante o nível desses pilotos, somado também ao Serginho Ramalho e a esses jovens talentos que a gente tem aí, como o Rafa Dias. Enfim, o nível de pilotagem esse ano está impressionante, Luke. Aí você vê o Diogo Moscato, que mandou muitíssimo bem no segundo treino livre de hoje, foi o 4º colocado, ficando com a 2ª posição da categoria Pro-Am. Temos 3 categorias de graduação na pista, a Pro, a Pro-Am e a Am, ou AM, como queiram. Lembrando que para todos os pilotos o carro tem exatamente a mesma configuração. O que diferencia os pilotos por categorias é exatamente o histórico, a quantidade de quilômetros rodados, de horas de voo de cada participante. Como aí o Diogo Moscato, piloto da Bahia, né?
Diogo Moscato, que é um piloto jovem também, que está fazendo a primeira temporada na categoria e está mostrando que não veio para brincadeira não. A primeira etapa em Santa Cruz já andou muito bem e aqui nos treinos vem muito bem. Acho que vale a pena a gente ficar de olho nele agora na classificação para ver a posição de largada dele. Poderia ter a volta até comprometida por conta da presença ali do Rodrigo Esperafico, mas o Esperafico, que sabe tudo mais um pouco, já andou muito na frente, já andou no pelotão intermediário, sabe a importância de se ter caminho livre numa tomada de tempos classificatória, quebrou legal o galho do Moscato ali. Você vê o carro do Gerson Campos, carro número 82, enquanto o Diogo Moscato vai assumindo a liderança do treino, 1:39.397. O Esperafico cai para segundo, o Gerson Campos é o terceiro colocado, 1:40.478. Na quarta posição nós temos o Alex Seide, o quinto colocado é o Rafa Dias, o sexto é Adalberto Batista, o sétimo é Giovanni Girotto, que tem a liderança da categoria AM, tá? E o Gerson Campos vem para tentar a pole na primeira das duas corridas deste domingo. Vai passando também o Rafael Teixeira, ele que é líder do campeonato. Passou com o tempo de abertura de volta o Rafa Teixeira. O Gerson Campos segue ali na terceira posição, mas melhorou o tempo, 1:40.157. Para o Gerson Campos, ele fica a 2 milésimos de segundo do tempo do Esperafico. Aí você vê o Léo Yoshi, se perdeu um pouquinho na tomada da curva da vitória, vem tentando recuperar o ritmo. Léo Yoshi, campeão das 1000 milhas do Brasil, hein? E à frente dele, com o carro número 79, o Rafa Seibel, assumindo a sexta posição, tempo de 1:41.153. É o sexto colocado na geral, é o segundo colocado entre os pilotos da categoria Pro-Am. O Seibel, juntamente com o Martelli, que são pilotos que já participaram da Speed Race nas temporadas anteriores, ficaram 2 anos fora e esse ano estão de volta, né? Quem andou, teve o gostinho, não consegue ficar longe, né, Luke? Compreensível, quem mais está ficando longe, que eu tô sabendo, é você, viu, Eduardo Serra? Quando é que volta aí? A saudade é grande, né? Não é do jeito que a gente quer, né? Aí você vê o Adalberto Batista assumindo a quarta posição no treino, é segundo colocado na categoria Pro-Am, 1:40.2 o tempo do Adalberto Batista. Ele vem a 8 décimos de segundo do Diogo Moscato. O Serrato tinha acabado de dizer, o Moscato vem andando muito forte no fim de semana aqui no Velocitar e ele corroborando aí com esse tempo. O único a baixar de 1:40 até agora, Diogo Moscato, enquanto o Pedro Costa vai assumindo a sexta posição, 1:41.075. Pedro Costa com o carro número 77, Rafa Dias subindo para a quinta posição, já perde a quinta posição para o outro Rafa, que é o Rafa Teixeira. E olha o garoto gaúcho, o Arthur Gama, estreando na categoria. Também baixando da casa de 1:40, vem para marcar 1:39.790. Arthur Gama de Porto Alegre para ser o segundo colocado, fica a 4 décimos de segundo praticamente do tempo do Diogo Moscato. Enquanto você vai acompanhando aí a pilotagem do Brandon Zonta, que é o 14º colocado. O Arthur Gama do carro número 9 assume a segunda posição no treino, que tem Diogo Moscato sustentando a pole position provisória. E quem vem na pole position da AM é Giovanni Girotto. Girotto também, que vem num final de semana muito rápido e tem grande chance de pole aí. O Léo Yoshi está na bota do Girotto ali. A diferença entre eles é de 13 centésimos de segundo. Você segue com o Brandon Zonta. Atrás dele vem ali o Pedro Costa, que é o 9º colocado na classificação do treino. Por enquanto nós temos Diogo Moscato em primeiro, Arthur Gama em segundo, Rodrigo Esperafico em terceiro, Gerson Campos em quarto, Adalberto Batista em quinto, Rafael Teixeira em sexto, Rafa Dias é o sétimo, Alex Seide é o oitavo, Pedro Costa é o nono, Rafa Seibel é o 10º. Tem muitos Rafas, né? Giovanni Girotto é o 11º, Léo Yoshi é o 12º, o Luciano Zangirolami é o 13º, Edgar Bueno Neto é o 14º, Brandon Zonta é o 15º, 16º é o Marco Garcia, o 17º Alexandre Cauê, o 18º Walter Lester. E não veio para a pista o Roberto Poças, e não veio para a pista o Dudu Trindade, e não veio para a pista o Antônio Junqueira. A gente vê ali atrás do Brandon Zonta o Pedro Costa com o carro da Dignity Gold, né, que é agora o patrocinador oficial da categoria. Um carro lindo, aquele desenho do capô ficou muito bonito, Lu. E ali você vê o Pedro Costa com o carro número 77, o carro que o Ricardo Esperafico usou para dar um show na etapa de Santa Cruz do Sul. Largou de 15º para vencer a corrida. O Ricardo Esperafico foi o parceiro do Pedro Costa naquela etapa. E me parece que não está sendo um grande negócio para o Pedro Costa ficar aí atrás do Brandon Zonta nessa tentativa de volta rápida, hein, Serrato? Tem que tentar passar porque vai perder tempo. Mas ele já estava buscando essa ultrapassagem ali.
E agora a gente vê também o carro da Mais Um Café, né, que vem atrás do carro do Martelli. Martelli não, desculpe, do Esperafico, né? Aí você vê o Alex Seide. Alex Seide do carro número 1 é o 7º colocado no treino. O Adalberto Batista já recolheu para o box. Aí o Rodrigo Esperafico tentando recuperar a pole. Por enquanto ele é 4º colocado. O primeiro é o Diogo Moscato, o segundo é o Arthur Gama, o terceiro é Rafa Teixeira, o quarto é Rodrigo Esperafico. E será que vem o Esperafico para recuperar a pole? E vem o Alex Seide na mesma balada do Esperafico. Ele é 7º colocado. Será que vem para ganhar posições? Passa o Diogo Moscato. Completa o treino Diogo Moscato. Bandeira quadriculada para ele. Vai passar também Rodrigo Esperafico. Vai passar também Alex Seide. Passa o Esperafico. Fica com a 4ª posição. Passa o Alex Seide. Mantém a 7ª posição. Quem vem? Tem lá o Edgar Bueno Neto. Passa o Edgar Neto, é o 9º colocado. Giovanni Giroto é 11º. Fica com a pole da categoria AM. O Yoshi não passou ainda. Aí você vê o Pedro Costa. Passa com a 10ª posição. Passa também o Brandon Zonta, 15º colocado. Tem lá o Alexandre Cauê com o carro número 8. Tem a 17ª posição, bandeirada para ele. Passa o Rafa Teixeira, é 3º colocado. Passa o Rafa Dias. Cadê o Rafa Dias? É o 8º colocado. Vai passando ali o Marco Garcia, carro número 88. Vem lá Gerson Campos, é o último dos moicanos para fechar a tomada de tempos. Não, falta Léo Yoshi ainda. E falta também o Walter Lester. O Lester aponta na reta, bandeira quadriculada para ele. Mantém a 18ª posição. Cadê o Léo Yoshi? Só falta ele para fechar o treino classificatório para a gente poder proclamar a pole position de Diogo Moscato na Dignity Gold GT Sprint Race. É a primeira dele. E olha só, Eduardo Serrato, uma primeira fila com pilotos da categoria Pro-Am. Diogo Moscato é o primeiro colocado. Arthur Gama vai estreando na primeira fila com a 2ª posição. É muito interessante esse dado, né, Luke? Porque mostra a qualidade dos pilotos e também o equilíbrio da categoria, Luke. E olha só, nem você viu, Serrato, e nem eu. Agora você viu também, mas o Luiz Neves, que nos acompanha aqui, que soprou. O Diogo Moscato levou a pole position no critério de desempate, porque o tempo do Arthur Gama foi exatamente o mesmo. 1 minuto 39 segundos, 397 milésimos. O Moscato fica com a pole por ter estabelecido a volta dele antes do Arthur Gama. A gente sempre se atém aos milésimos de segundo de diferença ali para ilustrar o equilíbrio da Dignity Gold GT Sprint Race. Hoje não temos milésimos de segundo para isso. É um critério que muitos acham que nunca vai ser usado, né? E tá aqui, né? Estamos usando. E o que representa muito isso também, Luke, é aquela informação de que ano passado a GT Sprint Race entrou pro Guinness Book com a menor diferença de tempo de uma corrida. Se eu não me engano, foi Gerson Campos e mais alguém. Gerson Campos e Adalberto Batista na etapa de Interlagos. 2 milésimos de segundo. Thiago Marques participou daquela transmissão, inclusive, que eu acompanhei de casa, infelizmente. E ele não acreditava. 2 milésimos de segundo foi a menor diferença da história do automobilismo entre vencedor e 2º colocado. O Gerson Campos, 3º colocado no grid, fica com a pole position da categoria Pro, e o Giovanni Giroto, que larga em 11º, é o pole da categoria AM. Tá aí o grid pra você, olha só, não tem diferença entre Diogo Moscato e Arthur Gama, os dois pilotos da Pro-Am, os dois primeiros colocados que empataram no cronômetro. Gerson Campos é o 3º colocado com Rafa Teixeira em 4º, Jorge Martelli em 5º, é o Rodrigo Esperafico, no caso, quem veio pra pista nesse primeiro treino. O Adalberto Batista em 6º, o Alex Seide em 7º, o Rafa Dias em 8º, o Edgar Bueno Neto em 9º e o Pedro Costa na 10ª posição. Giovanni Giroto é o 11º, Rafa Seibel é o 12º, Léo Yoshi é o 13º, Luciano Zangirola é o 14º, Marco Garcia, parceiro do Lucas Mendes, é o 15º, o Brandon Zonta é o 16º, o Alexandre Cauê é o 17º, Walter Lester o 18º, Roberto Poças vai largar em 19º, Dudu Trindade em 20º e o Antônio Junqueira vai largar da 21ª posição. Temos o grid definido para a primeira corrida de amanhã, que vai ter largada às 10 da manhã. Nós vamos estar ao vivo nas plataformas digitais da Dignity Gold GT Sprint Race e também no canal de YouTube Acelerados, trazendo para você ao vivo a partir das 9h55. Aí estão na tela todas as plataformas digitais da categoria para você se antenar, acompanhar, interagir com a gente ao longo de toda a temporada. Agora nós vamos começar esse jogo tudo de novo. Agora vamos definir o grid para a segunda corrida, a corrida que vai acontecer no início da tarde, que vai ter também transmissão ao vivo no Acelerados, que vai ter também transmissão ao vivo nas plataformas digitais da Dignity Gold GT Sprint Racing, que vai ter transmissão ao vivo também no Band Sports.
Luke, agora é um momento muito interessante, porque os pilotos que vão fazer o segundo qualify tem que fazer um estudo de temperatura de pneu, né, de pressão de pneu, porque tem que sangrar um pouquinho, né, tem que achar aquele que saiu com uma pressão mais baixa para a primeira qualificação, agora tem que adaptar para a segunda. Então esse jogo, é isso aí que estão acabando de fazer nesse momento que a gente está acompanhando, ó. Eles estão sangrando, medindo pressão de pneus. E o Sprint Race, ele tem uma sensibilidade muito grande para pressão de pneu. 1 libra, 1,5 libra dá uma diferença enorme. Portanto, todo esse trabalho metódico que vai sendo executado pelo corpo técnico da Dignity Gold GT Sprint Race, os pilotos têm também os seus telemetristas convidados, muitos deles contando também com o trabalho de coaching de pilotos mais experientes, né? Ali você vê o Thiago Marques, que é o mentor da coisa toda. Thiago Marques, criador da GT Sprint Race. Esse aí é outro Thiago, esse é o Thiago Camilo. Venceu também a etapa de Santa Cruz do Sul. Saiu de lá como líder do campeonato na dupla com o Rafa Teixeira. O que não é normal num momento desse é o carro ser recolhido para a garagem, hein, Cerrado? Ou eu estou inventando coisas? Não sei o que eles estão... O que está acontecendo ali, Luke. Mas o Thiago Camilo, né, com a vasta experiência que ele tem, um nome muito importante do automobilismo nacional, ele nesse momento é o cara mais preparado para fazer isso que eu vinha comentando, né, de acertar a pressão de pneus, asa, barra de torção, né, para deixar o carro mais mole, mais duro. Essas barras são umas alavancas que tem dentro do carro, que em outra oportunidade a gente vai conseguir mostrar. A Master TV já vai buscar uma imagem dessa para nós, quer ver? Pediu, já tá na mão. E essas barras, o piloto tem condições de endurecer ou amolecer a suspensão dianteira e traseira separadamente. E isso também traz uma diferença muito grande. Para o piloto que souber usar isso, é uma informação muito importante, é uma alteração muito importante do carro. Outro item que o piloto também consegue regular de dentro do carro é passar o freio de trás. Olha ali as alavancas, né? Tem uma vermelha e uma azul. A vermelha é a suspensão dianteira e a azul é a suspensão traseira. Quando ele coloca mais para frente, ele está amolecendo a suspensão. Quando ele coloca mais para trás, ele está endurecendo a suspensão. E sempre amolece e endurece as duas? Ou amolece uma e endurece a outra? Como é que funciona isso, Serra? É totalmente independente e depende do jeito de cada piloto guiar e principalmente da pista. Então, conforme vai ocorrendo o desgaste de pneu, conforme o tipo de curva, isso é muito subjetivo, mas a teoria diz que curvas de alta, onde você faz a curva com maior velocidade, você sempre endurece mais a barra, né? Curvas de baixa, com menos velocidade, você amolece para você ganhar mais aderência, para o carro ficar mais grudadinho na pista. Então, você vê a quantidade de variáveis que o piloto tem que lidar, né? Não é só andar a 220 km por hora com o cara a 2 centímetros do teu lado, mas ele tem que lidar com toda essa situação ainda. Ele tem que ir simplesmente mexendo no carro inteiro durante uma volta em que eles alcançam aí média de 125 km por hora numa pista como a do Velocitar, mais velocidades finais na casa de 230, 240 km por hora. Sim, com certeza. E que nem você falou, essa pista de Velocitar tem o risco de chuva aí, vamos acelerar esse negócio aí, porque senão vai pegar. Mas essa pista em especial tem curvas de segunda marcha bem lentas, então por isso que a média de velocidade cai muito. Ó, tá aí o que estava acontecendo no carro do Camilo, talvez acharam alguma trinquinha, alguma coisa, estão tentando recuperar isso para dar tempo de voltar. E o que é que passa na cabeça do piloto vendo o carro sendo soldado ali antes de... Provavelmente algum pulo de zebra, alguma coisa que tenha causado algum dano. E aqui tem muito, né, Luke? Aqui tem umas zebras altas e curvas de baixa onde o piloto se joga para cima dessas zebras, né? Mas também a equipe, o staff da Dignity Gold Sprint Race é muito, muito especializado nisso. Pode ter certeza que aquilo ali está sendo feito por um profissional muito capacitado. E o cenário paradisíaco do Autódromo Velocitar aqui em Mogi Guaçu. Hoje eu fui lá pro ponto mais alto do circuito. Aí o pessoal da segurança foi lá e disse que não podia ficar lá. Eu não sabia. Tem uma pedra lá que eu gosto de sentar lá e ficar pensando na vida. Mas é um bom lugar para isso, hein, Luke? Pô, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Olha só as imagens que o Velocitar proporcionam. Impressionante. Eu sou apaixonado por esse lugar.
Nesse momento nós temos 27 graus centígrados de temperatura ambiente, parece mais. Na pista, lá no asfalto, 35 graus de temperatura, 57% de umidade relativa do ar, com vento praticamente inexistente, né? Soprando aí a 10 km por hora, mas como observou uma das imagens anteriores, tem uma chuva na região aí, essa chuva pode tomar o caminho do Velocitar. Talvez não para essa tomada de tempos de daqui a pouquinho, mas amanhã temos corrida às 10 da manhã, temos corrida às 1h20 da tarde. Olha ali o que se avizinha, Eduardo Serrato. Outra informação interessante é que na Dignity Gold Sprint Race não existe a condição do piloto dizer, não, eu vou sair agora com o pneu de chuva, e o outro vai dizer, não, eu vou sair com o pneu slick, que é o pneu de seco. Não. Essa mudança de pneu é uma definição da categoria. Então os promotores da categoria que definem, ou todo mundo sai com pneu de chuva ou todo mundo sai com pneu de seco. É lógico que nesse momento não tem dúvida nenhuma que é pneu de seco, né? Pneu slick. Mas se caso acontecer, vamos dizer que nesse momento cai uma tromba d'água, alguma coisa assim que precise fazer alteração, é interrompido e é trocado de todos os carros ao mesmo tempo. Aí você confere os nossos canais nas plataformas digitais, o Facebook, o Twitter, o nosso canal no YouTube, o nosso perfil no Instagram, e claro, o site sprintrace.com.br, que apresenta tudo isso para você a qualquer tempo, para você acompanhar todo o nosso conteúdo, para você interagir com a família Dignity Gold GT Sprint Race ao longo de toda a temporada. Aí você vê a concentração do Marcelo Henriques, né? Ele embutiu ali uma pintura que remete a de Ayrton Senna, só que ele passou o azul para cima e o verde para baixo. É lindo esse capacete do Marcelo Henriques. Outra informação legal, essa barra que a gente vê do lado direito ali erguida, ela é móvel. Então o piloto, na hora que ele for sair, ele consegue baixar. Isso é uma das novidades agora para 2022, junto com as barras. Olha aquilo que você perguntou, Luke, a posição das duas barras, né? Então a dianteira está extremamente dura, a traseira extremamente mole. Então você vê como eles estão mexendo, estão regulando isso, né? Pois é. Qual que é a barra que você falou que é removível, Serrato? Ali você vê as barras de amolecer ou endurecer a suspensão. E a traseira, o piloto tem a opção de pedir para desligar. A partir do momento que ele desliga, não endurece mais a suspensão traseira, né? E automaticamente deixa a suspensão mais mole do que com a barra ligada. Então é uma opção que o piloto tem. Eu estava falando dessa barra do lado direito, que vai aparecer agora ali, ó, com o símbolo da GT Sprint Race, bem no canto direito da tela. Aquela é uma barra de segurança que foi implantada esse ano também. Então na hora que o piloto desce, essa barra que está erguida aí, né? O piloto baixa essa barra que fica como uma proteção lateral à cabeça dele, né? Essa barra existe já nos carros da NASCAR, né, nos Estados Unidos, e foi trazida esse ano para GT Sprint Race. Tivemos as duas corridas da etapa de Santa Cruz do Sul. E como é que ficou o campeonato da Dignity Gold GT Sprint Race? Olha só, na categoria Pro, a liderança de Thiago Camilo e Rafael Teixeira com 45 pontos. O Ricardo Esperafico na dupla com o Pedro Costa em segundo lugar com 33, um à frente do Rafa Dias. O Gerson Campos é o quarto, tem 28. Luciano Zangirola e Sérgio Ramalho com 26. Depois o Marcelo Henriques e o Alex Seid em dupla com 20. O Ayrton Schorne com 18. O Ayrton não veio para a pista, né? O Ayrton sofreu um acidente bem forte no segundo treino. Ele escapou na curva 2, bateu de traseira e estragou bastante o carro dele. A gente já conhece o staff da Sprint, a gente fala, né, que esses moleques trabalham muito aqui e estão trabalhando em cima do carro dele. Mas eu diria que tem um ponto de interrogação até se ele corre amanhã. A gente vai ter que ficar de olho nisso, Luke. Na categoria Pro-Am, liderança do campeonato para Rafa Seibel com 39 pontos, o Brandon Zonta tem 32, o Dudu Trindade tem 25, o Diogo Moscato tem 20, o Antônio Junqueira tem 16, o Adalberto Batista tem 10, o Lucas Mendes na dupla com o Marco Garcia tem 8 pontos. E na categoria AM, a liderança de Walter Lester e de Giovanni Girotto, empatados com 45 pontos, eles alternaram vitória em segundo lugar lá em Santa Cruz do Sul. O Alexandre Cauê tem 28 pontos, o Léo Yoshi tem 16 e o Roberto Poças tem 14 pontos. E nós já vamos dando início aí à tomada de tempos classificatória para definir o grid da segunda prova da etapa de amanhã. Palpite para pole, Serrato. Bom, agora a gente tem Thiago Camilo na pista e Sérgio Ramalho. Mas eu vou apostar no Sérgio Ramalho, Luke. Você vai de Sérgio Ramalho, Vamos ver como é que eu vou quebrar a banca aqui. Eu vou de Jorge Martelli. Porra! Aí você apostou pesado, hein? Vamos lá, Luke. Se eu perder a aposta pra você, o Michel Juste, que é o coach do Jorge Martelli, me ajuda a pagar a conta. O próprio Jorjão paga, que aquilo é gente boa demais, hein, Luke?
Jorge Martelli é aquele tipo de cara que você tá do lado dele e tem de telefonar pra ele pra falar, porque ele tá lá no terceiro andar, mais ou menos. Ele tinha que vir com o elevador, né, junto, né? Acho que ele já tem um elevador. Aí você vê o carro número 19, que foi do Luciano Zangirola, e agora é pilotado pelo Serginho Ramalho. Tá aí o Diogo Moscato, o Giovanni Girotto, vem lá o Gerson Campos, quem vem atrás? Vem o Jorge Martelli, carro número 87. Marcelo Henriques, carro número 1. Com o carro número 9 nós temos ali o Arthur Gama, vai estreando com primeira fila, vai largar em segundo na corrida de amanhã cedo. E amanhã à tarde, qual vai ser a posição do Arthur Gama, que vai trazendo toda a torcida do automobilismo gaúcho junto dele, aqui na Dignity Gold GT Sprint Race. Lindo layout desse carro. Esse é o carro do Sérgio Ramalho, que eu acabei de falar agora, que faz dupla com o Zangirola. Uma dupla muito forte, né? O Sérgio Ramalho, um piloto que correu agora a corrida em dupla da Stock Car, um piloto que anda na Porsche, está aqui também, um piloto de qualidade que eu acho indiscutível. E em dupla com nada mais que o Luciano Zangirola, um piloto que já correu em tudo que é categoria do mundo, tem uma experiência vasta e de uma qualidade sensacional. Como eu falei, a qualidade desse ano do grid da Sprint Race está impressionante, Lu. Só faltaram duas coisas nesse grid para ficar perfeito, Serra. Você num carro e eu no outro. Aí acho que nivelava por cima, não é não? Ah, com certeza. Com certeza não tenho não. dúvida disso. Com certeza não. Não. Deixa a gente aqui, que aqui a gente pilota até mais ou menos, né? Aí o Adalberto Batista com o carro número 10. O Serginho Ramalho número 19. O olho nele é sempre uma ótima aposta, Serginho Ramalho. Traseirada legal ali na saída do grampo, agora é marcha pra cima, ladeira abaixo. Os pilotos vão buscando suas voltas de aquecimento e são 10 minutos apenas de treino classificatório para cada corrida, ou seja, não tem muito tempo para ficar inventando moda não, Serrado. Principalmente aquele detalhe que eu vinha falando já hoje, de você achar a pressão de pneu, temperatura de pneu. Como é 10 minutos só, você tem que adivinhar, você tem que sair do box já numa condição muito próxima do que você precisa chegar, né? Porque quando, até para o povo entender, quando você sai com o carro, começa a aquecer o pneu, começa a aumentar a temperatura. E se ele ultrapassa uma certa pressão, o carro começa a ficar muito liso, né? Então o piloto tem que tentar adivinhar essa variável aí, que é um joguinho também, mais um jogo no meio de tantos aí, né? E é por isso que eles vão se desenvolvendo etapa a etapa. Olha só o Serginho Ramalho, 1:39.6. A pole da corrida anterior saiu com 39.3. O carro vem abanando a dianteira na frenagem da curva. O Serginho já vai dando pé direito e abrindo 7 décimos em cima do Diego Moscato. E vem o Gerson Campos para acabar com a festa dele. 1:39.5 para o Gerson Campos. E o Arthur Gama, 1:39.3. Já tem a volta mais rápida dos treinos classificatórios, o Arthur Gama, piloto da categoria Pro-Am, que é o pole position provisório da Dignity Gold GT Sprint Race, na corrida número 2 da etapa do Velocitar. Marcelo Henriques tem a 4ª posição, com o Diogo Moscato em 5º, Jorge Martelli em 6º. Léo Yoshi é o 7º colocado, assume a pole provisória da categoria AM, deixando em 8º o Giovanni Girotto. Pedro Costa vai lá para 6º. Aí você vê o Arthur Gama colocando uma pressão para cima do Marcelo Henriques. Pode ser um spoiler do que vamos ver nas corridas de amanhã. São 19 os carros na pista por enquanto. Thiago Camilo ainda não veio? Veio sim, tá aí o Thiago Camilo. Tá aí o Thiago Camilo. Quem não veio foi o Antônio Junqueira. Veio também, apareceu ali no relance da imagem, dando licença pro patrão Thiago Camilo. Thiago Camilo usando a pista inteira, Lucas. Você vê que foi no limite. Tá incluído na inscrição dele. Pode usar, né? Pode, acho que pode. Então deixa eu usar. Parece que ele pagou inteira. Não pagou meia. E essa pista do Velocitar é uma das mais prazerosas pro piloto, como para usar a expressão que o Serrato mencionou, o piloto usar a pista inteira. Essa subida da Caipirinha é qualquer coisa perto de um espetáculo. Sensacional. O carro, ele dá uma fumaça, deve ser travada de pneu, isso daí. O carro chega a flutuar, né? Ele dá uma flutuada de leve nessa curva da Caipirinha e o piloto tem que ter uma habilidade interessante para segurar o carro ali. Usar a pista inteira pode, Tiagão. Se for pra grama, não vai pagar a inscrição mais alta, né? Não vai pagar taxa, mas vai perder tempo. Não é o ideal. Tome fritar pneu. Quem é que tá à frente dele ali? Mais uma senhora fritada de pneus ao fim da reta oposta, enquanto vem o Thiago Camilo para tentar a volta da pole. Por enquanto, 1:39.055. E olha quem aparece em primeiro de novo. O Diogo Moscato para reassumir a primeira posição, ou melhor, para assumir pela primeira vez neste segundo treino classificatório a pole provisória. Já vamos a 4 minutos da bandeira quadriculada. Diogo Moscato e Arthur Gama repetindo a primeira fila do grid, o Gerson Campos repetindo a 3ª posição geral, a pole da categoria Pro.
Essa pista, Lu, que a gente viu aquelas duas o Thiago Camilo virando a pole provisória no 38,8, Lu. Uau, 1,38, 818, aquela pisadinha na grama na saída do grampo. Será que é um atalho que ele descobriu que a gente não percebeu ainda, Serrato? 1,38,8 pro Thiago Camilo. Só não é a volta mais rápida do fim de semana, porque o Sérgio Ramalho no primeiro treino hoje pela manhã, lá às 9 da manhã, virou em 1,38,2. Agora a condição de pista bem diferente, uma temperatura bem mais alta. Sim. Mas eu vinha falando dessas travadas de freio ali, Luke, aquela fumaça, né, onde o pneu bloqueia, fica travado e sai aquela fumaça. Essa pista em especial, as duas retas são em descida, então exige muito do freio. Por isso que se o piloto não tiver uma... Olha aí, mais uma vez a travada, né? Se o piloto não tiver uma sensibilidade, ele acaba bloqueando mesmo roda. Aí você vai acompanhando a pilotagem, a rodada do Alexandre Cauê. Deu o pé antes da hora, tava com sede de acelerar o Alexandre Cauê, que faz a primeira temporada dele na Dignity Gold GT Sprint Race, e o Valtteri Lester vai deixando a borracha e tanto pela pista, né? Vai ficar sem pneu pra corrida, Valtteri Lester, cuidado! Economizada aí, ele vai na referência do Thiago Camilo. O Thiago parece que já levantou o pé, né? Com 237 milésimos de vantagem sobre o Diogo Moscato. E o problema, Luke, que essas bloqueadas de pneu, naquele ponto aonde o pneu ficou bloqueado, ele fica quadrado. Então começa a vibrar volante e atrapalha a guiada e também perde tempo, né? Aí você vê o Lucas Mendes trazendo junto dele o Pedro Costa. O Pedro Costa é o 8º colocado geral, o Lucas Mendes é o 16º. O Pedro Costa vai na referência do garoto Lucas Mendes, ele que tem título da Copa Brasil, ele que vem trazendo de lado a Copa Brasil de kart, ele tem título, colecionador de títulos também no kart paulista, e não quis saber de aliviar para o Pedro Costa não. O carro fez menção de escapar, ele trouxe de volta, controlou na habilidade, com isso os dois vão perder a chance de baixar o tempo nessa volta, né? O Pedro Costa tem a volta dele 1:40,088, o Lucas Mendes tem a volta dele 1:43,427. O Pedro pode tentar um mergulho nesse treino classificatório, faltando... Opa, bandeira vermelha, é isso? Ah, por conta do carro do Alexandre Cauê. Bandeira vermelha, 1 minuto e 46 do fim do treino. Considerando que uma volta dura em torno de 1 minuto e 40 segundos, olha só o que aconteceu com o Cauê. Nós acompanhamos na imagem ao vivo. Veio dando pé, a traseira foi embora e aí não tem quem traga de volta. Quando o Cauê tentou voltar, acabou deixando o carro ali sobre a zebra. Que não conseguiu funcionar o carro ali, não vai tracionar de jeito nenhum, porque não tem onde tracionar. Sim. O Dignity Gold Sprint Race é um carro muito baixo, né? Ele tem, até por uma questão aerodinâmica, então ali naquele caso ele ficou encavalado, ele, né, não foi a rodada que atrapalhou ele, mas sim na hora que ele foi sair, engatou ali, né? E é bom ele parar, né? Porque senão ele vai ficar sem embreagem. Até porque o treino está encerrado com bandeira vermelha e Thiago Camilo comemora mais uma dele na Dignity Gold GT Sprint Race. 1 minuto 38 segundos, 818 milésimos, o tempo que vai dando a Thiago Camilo. Mais uma pole position, vai colocando o carro número 21 do líder do campeonato à frente de todo o grid. Para a corrida que vai ter largada amanhã às 13 horas e 20 minutos. Está aí o grid para você. A primeira posição do Thiago Camilo, a segunda posição de Diogo Moscato, que comemora mais uma pole position dele na categoria Pro-Am. A terceira posição do Arthur Gama, esse gaúcho chegou para dar trabalho, hein? Quarto colocado é Gerson Campos, o quinto é Sérgio Ramalho, o sexto é Marcelo Henriques, o sétimo é Jorge Martelli, o oitavo é Pedro Costa, o nono é Adalberto Batista e o 10º é o Rafael Dias. 11ª posição para o Léo Yoshi, que comemora a primeira pole position dele na categoria AM. 11º colocado geral, primeiro da categoria AM, o Léo Yoshi. O Giovanni Girotto é o 12º, o Edgar Bueno Neto é o 13º, Alexandre Cauê é o 14º, o 15º é Brandon Zonta, o 16º é Lucas Mendes, o 17º Valtteri Lester, o 18º Rafael Seibel, o 19º Roberto Poças e o 20º o Antônio Junqueira. Os 20 classificados para a segunda corrida da etapa do Velocitar da GT Sprint Race. Então, Serrato, vai anotando aí. Amanhã às 9h55 a gente se encontra no Acelerados e também nas plataformas digitais da Dignity Gold GT Sprint Race com a prova ao vivo, primeira prova da etapa do Velocitar. E à 1 da tarde nós vamos estar ao vivo em todos esses canais e também no Band Esportes, trazendo para você o VT da primeira corrida
que já vai ter acontecido e a íntegra ao vivo da segunda corrida. Você precisa dos links, você quer compartilhar os links das transmissões ao vivo com os seus amigos, com a família, com a torcida toda? Todos os links estão indicados no perfil Sprint Race no Instagram, no Twitter, também no canal youtube.com/Sprint Race Brasil, facebook.com/Sprint Race Brasil, e se você não anotou essas plataformas, é só acessar sprintrace.com.br. A gente tem encontro marcado para este domingo a partir das 5:10 da manhã com as emoções da etapa do Velocitar da Dignity Gold GT Sprint Race.
Vamos dando, o time vai aumentando,